Bom dia. Na nossa microaula de hoje, a gente vai falar sobre as vitaminas. O nosso grupo ele é composto pelo Adenilson, por mim, Ana Cristina, pelo Antônio Rian e pela Maria Jéssica. Agora a gente vai apresentar o roteiro da nossa microaula. Então, pessoal, esse aqui é o roteiro da nossa aula. Nós iremos começar falando sobre a definição de vitaminas, para que elas servem, né, as funções, a classificação das vitaminas, os problemas devido à carência delas no nosso organismo, e vamos estar finalizando com uma atividade que a gente vai passar para vocês testarem seus conhecimentos a respeito do que vocês irão adquirir nesta microaula de hoje. Para nós iniciarmos a nossa apresentação, nós vamos começar falando sobre as vitaminas, né? O que são as vitaminas? As vitaminas, elas são nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. E nós obtemos essas vitaminas por meio de uma dieta balanceada e saudável, né? Então, como a gente já sabe, né, as vitaminas, elas são importantíssimas para a nossa saúde e elas são obtidas, né, como eu já falei, por meio da nossa alimentação. Então, as vitaminas, elas são moléculas orgânicas, que elas são fundamentais para a nossa saúde. E, apesar de elas serem essenciais, elas não precisam ser ingeridas em grande quantidade, como é o caso dos carboidratos, né? Então, falando a respeito das vitaminas, né, as necessidades diárias, né, que nós podemos obter nos alimentos, se nós consumirmos de 0,01 miligramas a 100 miligramas, né, já é o essencial para o nosso organismo. Então, falando um pouco mais sobre o significado da palavra vitamina, né, a palavra vitamina, ela é o resultado da combinação de duas palavras, né, que é vital mais amina. Então, essa denominação, ela foi proposta pelo químico Casimir Funk em 1912, porque ele acreditava que as vitaminas, elas eram vitais para os seres humanos, né? E que todas essas vitaminas, elas eram aminas. Então, como a gente bem sabe, né, as aminas, elas são compostos orgânicos que apresentam um ou mais radicais ligados ao nitrogênio e elas são muito utilizadas na produção de outros compostos orgânicos, né? Mas atualmente nós sabemos que hoje nem todas as vitaminas são aminas. E agora, dando continuidade à nossa apresentação, nós vamos ver para que servem essas vitaminas. Certo, vimos a definição sobre o que são as vitaminas, agora iremos saber para que elas servem. Então, elas estão envolvidas nos vários processos básicos do funcionamento do corpo, e por isso que ela é importante que ela seja consumida em quantidades ideais ao longo do nosso dia. Ela tem como as principais funções, como o funcionamento adequado dos músculos, favorece o crescimento adequado da pele, cabelo e unhas, garante o bom funcionamento do sistema nervoso e do sistema imunológico, previne doenças, principalmente anemia, e o crescimento adequado. Então, ela tem essa importância nessas várias funcionalidades para a reparação, por exemplo, de tecidos, do nosso funcionamento orgânico, dentre outras coisas. Então, o nosso corpo, ele só é capaz de produzir apenas dois tipos de vitaminas, as vitaminas D e K. A D, ela é fabricada quando a pele fica exposta à luz do sol, e a vitamina K, ela é produzida no nosso intestino. Então, dessas duas vitaminas, são poucas para o nosso corpo. Então, por isso que o consumo de alimentos é importante para que possamos suprir essas vitaminas do nosso corpo. Então, o consumo adequado de vitaminas é fundamental para o bom funcionamento do organismo e para a prevenção de doenças. Por isso é importante consultar, principalmente, um nutricionista para que seja orientada a quantidade exata. Por isso que é importante tratarmos sobre como servem essas vitaminas, porque vale ressaltar que
quantidades menores ou quantidades maiores são prejudiciais para o nosso organismo. Por isso que é importante consultarmos um nutricionista para que podemos consumir elas de maneira ideal. Dando continuidade, gente, bom dia, né, primeiramente. Eu vou falar aqui um pouco sobre a classificação, né? As vitaminas, elas se classificam em dois tipos, que são as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Ou seja, as hidrossolúveis, elas são solúveis em água, né? E as lipossolúveis, elas são solúveis em gorduras, e cada vitamina, né, tem um determinado grupo. Vamos ver aqui as lipossolúveis. As lipossolúveis, elas são mais estáveis e resistentes aos efeitos da oxidação, calor, luz, acidez e alcalinidade. Em relação às hidrossolúveis, as suas funções e fontes alimentares e consequências da sua carência estão listadas na tabela seguinte, na tabela do lado, desculpa. As vitaminas lipossolúveis são A, AK, AE e AD. Bem, a vitamina K, elas são encontradas, né, em frutas de cores fortes. A cenoura, abóbora, brócolis e espinafres, dentre outros. A vitamina D, ela geralmente é encontrada em peixes gordos, como atum e salmão. A vitamina K, ela é encontrada em couve e brócolis, também em salsa. Também temos a vitamina E, que ela é encontrada em sementes de girassol, amêndoas, amendoim, dentre outros. Bem, gente, agora vamos falar um pouco sobre as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, elas têm uma capacidade de dissolver em água e são menores e estáveis que as lipossolúveis. Algumas das vitaminas que se enquadram no padrão das hidrossolúveis são a B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 e C. Eu vou citar só algumas que geralmente a gente ingere ela diariamente, entendeu? A B1, por exemplo. A B1 e essa vitamina B1 são encontradas em feijão, nozes, atum, carne bovina e aves. A B2, ela geralmente é encontrada em vegetais, grãos integrais, leites e carne. A B3, ela é encontrada em frutas secas, tomate e abacate. A vitamina C, vou pular logo aqui já para o final, que é também conhecida como ascórbico, ela é encontrada em vegetais frescos como repolho, couve-flor, espinafre, pimentão e dentre outros, né? Prosseguimos. Agora eu vou passar a fala aqui para o colega Adenilson. Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa microaula sobre vitaminas, eu vou falar agora a respeito dos problemas, né, que resultam da carência de vitaminas no nosso organismo. Então, a falta de vitaminas ou baixo nível de vitaminas no nosso organismo geralmente acontece por conta de uma alimentação inadequada, né, uma alimentação irregular. E dessa forma, com essa alimentação irregular, né, sem a variedade de alimentos, o nosso organismo ele vai absorver uma quantidade muito baixa dessas vitaminas. E esse quadro de carência de vitaminas é chamado de avitaminose ou hipovitaminose. E como eu disse anteriormente, né, é caracterizado pela baixa quantidade de vitaminas, seja qualquer uma delas, seja vitamina A, vitamina B, C, D ou K. E além da alimentação inadequada, uma pessoa ela pode apresentar também esse quadro de avitaminose como consequência de outros problemas de saúde. As vitaminas elas podem ser estocadas e usadas de diferentes formas. E para evitar a hipovitaminose, o seu consumo ele precisa acontecer em frequências diferentes. Por exemplo, as vitaminas A, B12 e D, elas podem ser estocadas em grandes quantidades, né? E durar até meses, no caso da vitamina A e da vitamina D. A vitamina B12, ela pode durar até anos. Porém, existem outras vitaminas que elas possuem uma quantidade de estocagem menor, né? E uma duração mais curta também, como as vitaminas C e a vitamina B3. A vitamina B3, ela possui aí apenas poucas semanas de duração. E aí, com esse pouco tempo de duração, né, e essa baixa quantidade de estocagem, se faz necessário que a ingestão delas aconteça com uma frequência maior.
E quando o indivíduo ele não repõe a quantidade dessas vitaminas na frequência necessária, algumas atividades celulares elas ficam prejudicadas, né? Óbvio. E assim, alguns problemas no organismo fazem com que sintomas apareçam, né? E que a permanência nessa condição hipovitamínica, né? Que é a falta de vitaminas, desencadeie doenças de diversas naturezas, como a gente pode observar aí. O raquitismo, que ele é provocado pela ausência da vitamina D, distúrbios alimentares, distúrbios metabólicos, a anemia, que é ocasionada aí pela falta da vitamina B12, cegueira noturna, vitamina A, pelagra, vitamina B3 e escorbuto, né, que é causada aí pela falta da vitamina C. Inclusive, essa doença, escorbuto, ela foi a primeira doença a ser descrita, né, associada com essa questão aí da falta de vitaminas. Existem duas classificações para a origem das hipovitaminoses. A gente tem a hipovitaminose primária e hipovitaminose secundária. Na primária, é definido que o motivo dessa deficiência de vitaminas se dá em decorrência da insuficiência, né, de ingestão da mesma, ou seja, da alimentação irregular. E na secundária, esta deficiência ela se dá decorrente de outros problemas de saúde, né, que vão diminuir a absorção dessas vitaminas, né, a utilização e até mesmo a função delas no nosso organismo. E agora, para evitar esses problemas, além da ingestão de alimentos ricos em vitaminas, como já foi dito, né, também se pode ingerir suplementos alimentares, né, suplementos vitamínicos, que geralmente eles contêm já as doses diárias, que são recomendadas, né, de vitaminas e também de minerais, para o bom funcionamento do nosso organismo. Porém, é importante que esses suplementos vitamínicos eles sejam indicados, né, repassados pelo médico nutricionista, porque primeiramente ele vai avaliar, né, se a pessoa ela realmente precisa, né, e se ela pode estar fazendo o uso. E assim, pessoal, a falta, né, o baixo nível de vitaminas no nosso organismo causa problemas, porém o excesso delas também traz consequências. E aí é por isso que é importante que sempre haja um equilíbrio. E agora, pessoal, a gente chegou ao final da nossa aula, né? Essas aqui são as nossas referências, as fontes que a gente utilizou para estar construindo, né, e trazendo aqui esse material para vocês. E agora, como foi dito lá no início, temos uma atividade, né, com apenas 3 questões de múltipla escolha, que vocês podem estar acessando o link do Google Formulários. Essa atividade, ela vai servir tanto para avaliar o conhecimento de vocês, né, acerca dessa microaula aqui que a gente deu, como também vai servir de feedback para nós, para que a gente possa avaliar, né, a nossa metodologia, né, para saber em quais pontos nós precisamos melhorar. E é isso. Nós agradecemos pela atenção de todos e até a próxima aula.